Bem, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre as leis de Newton e a gente vai falar sobre força-peso, força de tensão e plano inclinado, certo? Força-peso denomina-se força-peso uma força de campo gravitacional que a Terra exerce sobre qualquer objeto colocado próximo à sua superfície. Ela tem direção sempre vertical e sentido para baixo. O que isso quer dizer? Que se a gente colocar um objeto, qualquer objeto próximo à superfície da Terra, devido à sua massa, a Terra vai puxar esse objeto para o seu centro. Ela vai atrair esse objeto para a sua superfície. Isso é que é atração gravitacional. É um corpo que possui massa atrair outro corpo que possui massa. Então, sempre que tivermos um objeto que possui massa próximo à superfície da Terra, a Terra vai atrair esse objeto para a sua superfície, para o seu centro. É por isso que se soltarmos qualquer objeto, por exemplo aqui uma maçã, uma bola, uma caneta, soltar um objeto de uma certa altura, a tendência dele é sempre de cair. E aqui a gente tem a nossa formulazinha da força-peso, de se calcular a força-peso. Lembram que força resultante, a segunda lei de Newton, força resultante não é massa vezes aceleração? A força resultante para a força para o peso vai ser o peso do objeto, a massa continua sendo a massa, e a aceleração passa a ser a aceleração da gravidade, que é esse gzinho aqui. E essa aceleração da gravidade vale 9,8, que para nossa felicidade e para os nossos cálculos, a gente vai arredondar esse 9,8 para 10, certo? Então, força-peso, só relembrando, é a força com que a Terra atrai esse corpo para o seu centro, certo? E ela é calculada por essa relaçãozinha aqui. Massa vezes aceleração da gravidade. Que se for na Terra, no nosso caso, a gente vai usar sempre o 10, certo? Força normal. A força normal, ela é definida como a reação da superfície aplicada sobre o bloco. É sempre perpendicular à superfície e saindo dela. O que isso significa? Lembram da terceira lei de Newton? Ação e reação? Se um corpo, um jarro, possui massa, se esse jarro tem massa, ele vai ser atraído para o centro da Terra, devido à força-peso. Então, esse jarro vai exercer uma força sobre a mesa, isso seria a ação, e a mesa vai reagir e exercer uma força no jarro contrária à força de ação. Se a força de ação está aqui para baixo, que é a força-peso, a de reação vai estar aqui para cima, que é a força de reação normal, certo? Então essa força de reação normal ela vai aparecer quando? Quando a gente tiver um objeto em contato com uma superfície. Sempre que a gente tiver um jarro, um livro em cima de uma mesa, a gente vai ter a força peso para baixo, empurrando esse livro, esse jarro aqui para baixo, forçando a mesa, e a mesa vai exercer uma força para cima, para tentar equilibrar essas duas forças e o jarro ou o livro permanecer parado, permanecer fixo sobre a mesa, certo? Já a força de tração, ela é definida como sendo a força transmitida através de uma corda. Tem sempre a mesma direção da corda. A força de tração nada mais é do que a força que está sendo aplicada no bloco. Se a gente tem um bloco ligado por uma corda, por exemplo, vou fazer aqui um outro exemplozinho. A gente tem um bloco aqui sobre uma superfície e a gente está aplicando uma força F nesse bloco. Tem alguém empurrando uma mesa, por exemplo, ou um objeto qualquer. Se no lugar da gente empurrar esse objeto, a gente amarrar uma corda, por exemplo, a gente colocasse aqui uma cordinha
uma cordinha azul, e na ponta dessa corda, a gente aplicasse uma força, a força F, é como se a gente estivesse puxando, empurrando esse bloco do mesmo jeito do exemplo aqui anterior, do exemplo aqui de cima. Tanto faz eu ter uma corda como não, a força F vai ser a mesma, certo? A diferença é que quando aparece uma corda, essa força F ela é chamada de força de tração. A diferença é só essa. Quando é que vai aparecer uma força de tração? Quando a gente tiver uma corda. Só isso. Se eu não tenho uma corda, essa força de tração passa a ser chamada só força F. Beleza? Plano inclinado, aparecem outras duas relaçõezinhas e uma observação que eu quero fazer para vocês. Primeiro aqui vamos para as fórmulas, né? Plano inclinado, basicamente, é uma ladeira, é uma inclinação no plano. Se a gente observar aqui a figura, a gente tem a nossa superfície, ela agora não está mais no eixo horizontal. Se a gente tivesse o bloco aqui no eixo horizontal, se a gente levantar esse plano, a gente passa a ter um plano inclinado. Só que a força peso, se a gente observar aqui, a força peso, ela sempre aponta no sentido sempre aponta para baixo, sempre vai apontar para o centro da Terra, certo? Como a força peso está apontando aqui para baixo, e a gente observar na figura que a gente vai ter um eixo X, que é o sentido do plano, e um eixo Y, que é perpendicular à superfície, a força peso ela não está nem no eixo X, nem no eixo Y. Devido a isso, olhando para essa segunda imagem, a gente pode decompor essa força peso, onde uma parte vai estar no eixo X e uma parte dela vai estar no eixo Y. Então essas duas forças, Px e Py, é o que a gente pode calcular por aqui. Quem é que vai ser Px? Vai ser o peso desse bloco, que aí a gente lembra que o peso do bloco é massa vezes gravidade, vezes o seno do ângulo. Que ângulo? Esse ângulozinho aqui da inclinação do plano, que o exemplo, que a questão vai sempre te fornecer o valor do ângulo e vai te dar esse valor do seno. Isso daqui vai ser um número. A gente vai só trocar esse seno ou esse cosseno por um valor que já é tabelado, que a questão vai te dar. O peso do bloco a gente vai ter que calcular, massa vezes gravidade, e depois multiplicar por esse valor que a gente trocou aqui, o seno do ângulo, certo? As duas fórmulas que a gente vai precisar, as três aliás, vão ser essas três. Força-peso, força Px, que é o peso vezes o seno, força Py, que é o peso vezes o cosseno, certo? Mas a observação que eu quero fazer é essas duas aqui. Se a gente observar o bloco, ele está em contato com a superfície. Se o bloco está em contato com a superfície, aparece uma força de reação normal. Essa força de reação normal, olhando nessa figura aqui do lado, força de reação normal é igual à força que está contrária a ela aqui, que é o Py. Então essa aqui é a nossa primeira observação. N é igual a Py. E quem é Py? Esse valorzinho aqui. Py é igual a P vezes o cosseno. Outra observação que eu quero fazer é com relação ao Px. E quem é o Px? É esse valorzinho aqui. P vezes o seno. Quem vai ser Px? É a força que vai fazer mover o bloco. Perceba que o Px aqui, ele está sendo aplicado nesse sentido, fazendo com que esse bloco desça. Já o Py está equilibrando, Py aqui está equilibrando força de reação normal. Então a primeira observação,
força de reação normal é igual ao PY. Segunda observação, o Px é a força que faz movimentar o bloco, certo? Vamos aqui para alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo. A massa de uma pessoa é 70 kg. A aceleração da gravidade na Terra vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado e na Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado. Determine o peso da pessoa na Terra e na Lua. Sim, só antes da gente responder, só uma observaçãozinha aqui a respeito do peso e da massa. A massa, essa massa aqui de 60 kg, é uma característica da pessoa. Esses 70 kg é 70 kg na Terra e 70 kg na Lua, certo? Ela não muda. Já o peso da pessoa, ela muda. Lembram que o peso é igual a massa vezes a aceleração? A massa é esse 70, que não vai mudar. Já a aceleração da gravidade, ó, na Terra, vale 10 e na Lua vale 1,6. Percebam que na Lua a aceleração da gravidade é menor. Se é menor, lá na Lua a gente tem o nosso peso menor. A gente se sente mais leve lá na Lua. É por isso que naqueles filmes, quando passam os astronautas indo para a Lua, é como se eles estivessem flutuando lá na Lua. Porque o peso deles é menor devido a essa aceleração ser menor do que aqui na Terra. Certo? Mas indo para as nossas respostas, nossas continhas, a gente tem que o peso da pessoa aqui na Terra basicamente vai ser quanto? Peso. Não é igual a massa vezes gravidade? A massa é 70, a gravidade é 10, só multiplicar. 70 vezes 10, 700. 700 N, 700 newtons. Isso é o valor da força-peso de uma pessoa de 70 kg aqui na Terra. Já essa mesma pessoa indo lá para a Lua, o peso dela vai ser de quanto? Novamente, peso é igual a massa vezes gravidade. A massa é o mesmo 70. E a gravidade agora na Lua, que é 1,6. 70 vezes 1,6 dá 112. Então percebam que a mesma pessoa de 70 kg na Terra, ela vai ter um peso de 700 newtons e na Lua de 112 newtons, certo? Basicamente só multiplicar a massa vezes a gravidade, beleza? O nosso segundo exemplo é sobre plano inclinado. Já de cara, olhando aqui a figurinha, a gente tem um plano inclinado, certo? Como é que lê o enunciado? Um bloco de 4 kg encontra-se em equilíbrio em um plano inclinado liso, por meio de um fio, conforme a figura abaixo. Calcule o Px e calcule a força de reação normal. Dados. O Gzinho, que é a gravidade, é igual a 10. O seno do ângulo, se a gente observar, é o mesmo ângulo do plano, que é de 30 graus. Seno de 30 é igual a 0,5. Cosseno de 30 igual a 0,86. Então a questão está pedindo duas coisas. Está pedindo para a gente calcular o Px, que é a força que puxa esse bloco aqui para baixo, ó, né? Esse seria o Px. E a força de reação normal, que é aqui para cima. Essa força de reação normal, a gente vai lembrar que ela é igual a quem? Ao Py. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer? Calcular o Px e calcular o Py. Basicamente é isso, certo? Lembrando que para os dois casos, para a gente poder encontrar o Px e o Py, a gente vai precisar da força-peso. Então, de cara logo, o que a gente vai fazer?
calcular a força-peso. Lembrando que peso é massa vezes gravidade. A massa do objeto, do bloco, é 4, vezes a gravidade, que é 10. 4 vezes 10, 40. 40 kg. Para o px, a gente vai lembrar que px é P vezes o seno do ângulo. O peso é o que a gente encontrou aqui, que é 40. E o seno do ângulo é o seno de 30. Quanto é que vale o seno de 30? 0,5. Está aqui ele. Só multiplicar 40 vezes 0,5, a gente encontra 20. A mesma coisa a gente vai fazer para o PY. Lembrando que N é igual a PY e que PY é igual a P vezes o cosseno. O P, que é o peso, 40, vezes o cosseno do ângulo, cosseno de 30. Cosseno de 30 é igual a 0,86. Está aqui ele. 40 vezes 0,86, a gente encontra 34,4, certo? Então, basicamente, essa parte de força-peso, de Px e de Py, é só substituir nas fórmulas, certo? A gente só precisa lembrar das fórmulas, da força-peso, da força Px, que é a força que faz descer o bloco no plano, da força Py, que é igual à força de reação normal, certo? No mais, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. No mais, valeu!